Espero que todos estejam bem, estejam tranquilos aí. Estamos passando uma fase difícil, mas com certeza logo estaremos juntos novamente. Para que não haja perda muito grande para os senhores, eu resolvi pegar o nosso material de aula e fazer essa gravação no PowerPoint. Mas agora, nesse momento, já deixo definido para os senhores que nos dias e horários de aula que nós deveríamos estar juntos, eu estarei online no Skype para tirar qualquer dúvida com vocês e também para que eu revise esse conteúdo que eu estou passando hoje aqui para vocês. Eu também vou estar no Skype discutindo esse assunto junto com vocês que consigam acessar o Skype, consigam, no momento lá do horário de aula, estejam disponíveis para que a gente faça a nossa aula tranquilamente. Caso não esteja, esse material vai estar disponível para vocês no EVA, né? No EVA, para que vocês consigam também ter acesso a esse material. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Então nós iremos discutir com vocês aqui a análise de custo de manutenção e de não de manutenção dos equipamentos, né? O quanto que custa eu fazer a manutenção em um equipamento e qual é o custo também que eu tenho em não fazer essa manutenção. Então, nós iremos discutir esse assunto nessa aula. Né? O custo da manutenção. A manutenção deve ser encarada como uma ferramenta estratégia na obtenção dos resultados da organização e deve estar direcionada ao suporte do gerenciamento e à solução de problemas apresentados na produção. O que eu quis dizer com essa frase? Que a manutenção ela deve ser encarada como uma função muito estratégica dentro da organização, onde nós podemos obter resultados fantásticos desde que nós consigamos fazer uma manutenção planejada, muito bem definido o que faremos, né? E a partir desse momento, nós também temos que ter o que dentro desse custo da manutenção, né? Nós temos que ter algo que nós consigamos medir. O que é medir? É um indicador onde nós conseguimos ver se o que nós estamos realizando na manutenção, as atividades que estão sendo realizadas, estão sendo relevantes para que o custo da manutenção, o custo da não manutenção esteja bem definida, né? Perfeito. Então vamos continuar aqui. Entretanto, a importância da manutenção, e a opção, né, que nós temos, a consciência do seu modelo nem sempre são tão caras e nem bem definidas, né, e levadas em consideração na análise das estratégias dentro de uma empresa. Né? O que nós queremos dizer com isso? Que nós temos que ter a opção que nós estamos escolhendo, né? Que ela seja consistente no modelo que nós planejamos para a nossa organização. O que a nossa organização espera obter em cima do nosso planejamento da manutenção, né? E o que nós teremos, qual é o custo que nós teremos nessa manutenção, o que nós iremos fazer, o que nós iremos detalhar dentro dessa manutenção. O fator custo da manutenção, quando analisado de uma maneira isolada, acaba
aparecendo para a empresa que acaba inibindo para a empresa, né, a considerar em sua estratégia essa manutenção, renegando-se a uma posição secundária ou mesmo a ser vista como um mal necessário. E este conceito de manutenção que nós não podemos ter, né? O que é esse conceito que nós não podemos ter? Que a manutenção ela é um mal dentro da fábrica, né? Ser vista como um mal necessário. Jamais nós podemos enxergar dessa maneira. Nós temos que enxergar a manutenção como um aliado dentro da nossa fábrica para que sejam tomadas decisões estratégicas dentro de um processo, né? A manutenção hoje, ela faz parte do nosso processo diretamente. Pô, se nós já conversamos algumas vezes, né, falando sobre manutenção, a importância dela, onde nós deixamos claro o que nós temos a necessidade da manutenção juntamente com o nosso processo para que ele deixe, que a manutenção tenha, dê o suporte necessário para o processo, né? Para um processo de fabricação, para qualquer outro tipo de processo. A manutenção, então, ela é necessária dentro de uma organização e nós temos que enxergar a manutenção como uma aliada ao processo, né? Coisa que até então, há alguns anos atrás, nós não enxergávamos a manutenção desta maneira. Então é importante para nós começarmos a pensar em manutenção como uma estratégia dentro da organização. Perfeito, pessoal. Então, como nós já havíamos dito, a manutenção, nós procuramos enxergar o quê? A degradação das condições do nosso equipamento. Quais as condições? As condições ótimas, né? Que o nosso equipamento, quando foi adquirido, ele tinha sido adquirido com essa condição, né? Ao passar do tempo, com as intervenções que ocorrem dentro de processo, né, nós, as manutenções, as intervenções, o que começa a acontecer dentro do, do nosso processo? Temos queda de qualidade, muitas das vezes temos quedas de rendimento, né? Onde nós devemos buscar sempre a melhoria do nosso processo, a melhoria da nossa qualidade, né? Então, nós temos que enxergar a manutenção, como eu disse anteriormente, como uma aliada ao processo, né? E lembre-se, né? Nós temos alguns paradigmas dentro da manutenção que nós enxergamos que no passado nós enxergávamos que a manutenção, como citei anteriormente, era um mal necessário. Não, nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que pensar que a manutenção ela é algo que nós necessitamos ter em nosso processo, que nós precisamos dela juntamente com os nossos operadores no chão de fábrica, para que nós possamos manter aquele rendimento proposto e também a qualidade dos nossos produtos fabricados pelo aquele equipamento, né? Então, quando nós falamos sobre a busca pela qualidade do processo e do seu produto, passa, passa muito pela qualidade da manutenção. Se eu tenho uma manutenção bem treinada, uma manutenção que dê o suporte necessário para o nosso processo, que a manutenção consiga atingir os objetivos dentro do proposto, consigamos também atingir os indicadores necessários da nossa organização,
um padrão, que nós conseguimos definir um padrão de qualidade, um padrão de trabalho a ser executado. Isso é muito importante para a nossa manutenção, sem a qual o montante investido em sistemas de gestão da qualidade pode ser inteiramente perdido. Lógico, pessoal. Já pensou? Nós investimos milhões em gestão de qualidade para que nós possamos ser competitivos no mercado. Só que muitas das vezes nós deixamos a manutenção em segundo plano. Hoje, o nosso foco é o quê? Que a manutenção ela trabalhe juntamente com a produção, pensando exatamente na qualidade, né? A qualidade dessa função da manutenção, ela pode evitar desgastes, né, prematuros nos nossos equipamentos, funções operacionais dos nossos equipamentos que não estejam de uma maneira correta, né? Pode também ocasionar falhas ocultas que no momento nós não estamos enxergando, mas que resultam na incapacidade do processo. Isso tudo é relevante para nós quando nós queremos conversar sobre o custo da manutenção e a sua qualidade. Vamos lá então, dando continuidade. A produtividade pode ser afetada quando nós temos a falta de manutenção ou quando também a nossa manutenção não é eficaz, né? Causando aumento de tempo de produção, redução de desempenho no nosso equipamento, mesmo não havendo aquela parada no equipamento nosso que seja representativa. A máquina quebrou, parou agora, vai ficar esse determinado tempo quebrado. Não. Muitas das vezes, o nosso equipamento pode gerar pequenas interrupções no processo. Muitas das vezes, às vezes eu fico meio repetitivo, mas eu tenho que falar isso com vocês. Os nossos indicadores não representam aquelas paradas, aquelas pequenas perdas no nosso processo. Então, o que acontece? Nós temos a máquina, nós achamos que o nosso equipamento está disponível durante o dia todo e, na verdade, nós temos tendo pequenas interrupções dentro da nossa produção que não são evidenciadas nos nossos indicadores, mas acarretam no final do nosso dia, no desempenho da nossa produção. Tá? Essas condições levam a empresa a buscar, né, melhorias. Né? Muitas das vezes, alguns de vocês que já estão na indústria, né, podem observar cada vez mais os processos sendo equipados com equipamentos que possam medir melhor esses indicadores, tentando tirar da mão do homem o controle desses indicadores. Isto é devido ao que, pessoal? A essa informatização, onde o equipamento é direcionado a uma rede, onde nós temos as paradas e os tempos da máquina de funcionamento em tempo real. Isso é necessário para nós. Para quê? Para que aqueles indicadores sejam o mais verdadeiros possíveis, pois baseado nesses indicadores que são tomadas as decisões referente a investimento de processo, investimento de máquinas e até relação a investimento dentro da manutenção. Então, esse custo de processo está todo baseado nos indicadores
Então, o indicador, uma ferramenta extremamente necessária para a fábrica, para a organização. O indicador mede o custo da manutenção, mede a produtividade e mede também a qualidade do que nós estamos fabricando, tanto a nossa transformação de matéria-prima em um produto, como também a qualidade do nosso trabalho dentro da manutenção, né? A nossa eficiência da manutenção. Então, nós podemos dizer o quê? Que uma política inadequada de manutenção traz custos adicionais relacionados à falta de produtividade. Gerando o que nós podemos falar? Gerando baixa qualidade, baixa performance, né? Consequentemente, para nós conseguirmos suprir aquele pedido do nosso cliente, muitas das vezes é necessário cumprir horas extras, necessárias destinar horas extras para que nós consigamos suprir aquela perda de produção que nós tivemos durante a semana, né? Então nós acabamos criando, eu gosto muito de comentar isso com vocês, uma das palavras que vocês vão ouvir muito durante a carreira de vocês, engenheiros, que é o quê? Vocês vão ouvir a fábrica oculta, né? Ah, cara, a fábrica oculta nós podemos definir como a fábrica que gera retrabalho, que tem muito também retrabalho, concordo com vocês, é uma fábrica oculta, mas também dentro da manutenção, essas pequenas paradas que geram perda de processo e também aquelas necessidade de nós realizarmos uma hora extra no final de semana para suprir aquela perda, também é uma fábrica oculta. Por que é uma fábrica oculta? Porque quando vocês, engenheiros, calcularam o custo daquele produto, vocês não previram que a necessidade de realizar horas extras para suprir a demanda, porque o nosso equipamento não está sendo eficiente, ele está perdendo produtividade, né? Baseado nisso, pessoal, o que nós temos? Falei com vocês sobre a redução do desempenho do equipamento, que com certeza diminui a nossa produtividade e produz também e diminui também a nossa qualidade do que nós estamos produzindo, né? Isto também nós poderíamos citar para vocês que podíamos evitar todo essa diminuição de qualidade e de produtividade com políticas adequadas dentro da manutenção que nós possamos garantir a eficiência do nosso equipamento. Como que, por exemplo, temos um bom planejamento de manutenção preventiva, onde essa preventiva nós conseguimos gerar o apoio necessário para que os nossos equipamentos não parem durante a produção, que nós consigamos gerar o máximo possível de disponibilidade em nossos equipamentos, certo? Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o quê? Um bom histórico do nosso equipamento, um bom histórico das paradas, um bom histórico das peças que são necessárias para que nós consigamos disponibilizar para os nossos manutencistas a troca dos acessórios, das peças necessárias
para os nossos manutencistas realizarem o trabalho necessário na nossa preventiva, né? Que a nossa preventiva, nada mais, só lembrando um pouquinho, que a nossa preventiva ela nasce a partir dos nossos indicadores da manutenção, né? Que são o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, né? E o MTTR, que é o tempo que nós levamos para realizar a manutenção. O MTBF é o que vocês engenheiros, trabalham muito baseados-se na preventiva, né? Pensando no quê? Qual é o tempo que o meu equipamento vai conseguir ficar disponível para a produção, que não ocorra nenhuma intervenção da manutenção, que aquele equipamento trabalhe 100% sem intervenção da manutenção. Então, quando nós temos esse indicador do MTBF, o tempo médio entre falhas, o que nós queremos? Que esse tempo médio entre falhas cada vez mais aumente, né? Que as máquinas, que os equipamentos quebrem menos, que ocorra muito menos manutenção corretiva. E se nós fizermos isso de uma maneira planejada, baseado em indicador, com certeza teremos esse resultado. Não tem como não termos esse retorno. Outra coisa muito importante para nós também é o que? Nós pensarmos no MTTR, que é o tempo médio de reparo. Por que o tempo médio de reparo é importante? Porque é o tempo que o manutencista leva para realizar aquele trabalho naquele componente da máquina que danificou, né? Então, esse trabalho dele, ele também, o tempo dele, quanto mais rápido ele conseguir realizar esse trabalho, mais rápido a máquina estará disponível, né? Aí, pessoal, entra muito também o papel do PCM, né? Que é o controlador e programador da manutenção, né? É muito importante a função dessa pessoa, devido a ele também disponibilizar as peças necessárias para que seja realizada a manutenção. Imagine só, um manutencista chega no equipamento para realizar essa manutenção, essa intervenção, e não tem a peça para ser substituída. Ele depende de que alguém ou ele mesmo vá buscar essa peça de reposição no almoxarifado. Muitas das vezes o almoxarifado não é perto do equipamento que está sendo realizado a intervenção. Quer dizer, tem muitos fatores que podem afetar esse indicador do MTTR, tempo médio de reparos, né? Então, imagina, tenham consciência disso, que o PCM tem uma função muito estratégica dentro da manutenção. Seguindo né? Nós podemos discutir com vocês que, apesar dos valores de confiabilidade e a manutenabilidade serem, por definição, fatores que estão intrínsecos do equipamento e dependem da concepção do seu, quer dizer, o que nós queremos dizer com isso? Que a confiabilidade do nosso equipamento e também a manutenção, ela depende muito da construção do nosso equipamento, né? E eles podem ser afetados também por outros fatores, como, imaginem vocês engenheiros, quando vão
adquirir um equipamento para a sua organização, vocês também adquirem, juntamente com o equipamento, um treinamento para os seus manutencistas, né? Tem que ter isso, né? Comprei um equipamento novo, eu tenho também que gerar treinamento, conhecimento para os nossos manutencistas, né? Temos, como eu disse anteriormente, ter que ter o quê? A disponibilidade da nossa manutenção em relação às peças de reposição. Lembre-se o papel do PCM, né? Perfeito. Baseado nisso também, todo equipamento ele deve ser cuidado, ele deve ter uma atenção especial em relação à limpeza, né? A tratativa daquele equipamento, como que o operador cuida daquele equipamento, né? Muitos de vocês que já estão dentro de organizações, vocês observam ferramentas que são desenvolvidas pelos engenheiros, como, por exemplo, a manutenção autônoma, né? Que nada mais, nada menos é do que do operador gerar um cheque na máquina antes de startar a sua produção, contribuindo para quê? Para que o seu equipamento não tenha falhas durante aquele dia de fabricação do seu processo, né? E também evitando que a manutenção tenha intervenção durante o dia, né? Mas esse checklist que o operador faz são pequenas intervenções que ele está gerando ali no início do processo dele, que ele está ali olhando o quê? Um nível de óleo, alguma mangueira do equipamento interrompido, muitas das vezes fixação da peça que vai ser produzida, se está correto, a pressão hidráulica, a pressão de ar comprimido, né? Tudo isso podemos colocar dentro de uma manutenção autônoma que vocês chamam, né? Desse checklist. Mas imaginem só, eu quero deixar claro para vocês que quando nós geramos a intenção de comprar um equipamento, nós temos que estar consciente que nós teremos que fornecer treinamento para a manutenção, deveremos elaborar planos de atividades para os operadores em relação ao equipamento, temos que gerar também um plano de manutenção preventiva para o nosso equipamento, temos que gerar disponibilidade de peças no nosso almoxarifado. Muitas das vezes vocês podem me questionar falando o seguinte: é o seguinte, a minha empresa ela não trabalha com estoque de peças sobressalentes para o nosso equipamento. Sim, mas geralmente vocês engenheiros já realizaram um planejamento logo que compraram esse equipamento, quais serão as formas de disponibilidade dessas peças de reposição, né? Então, a partir dos nossos indicadores gerados, nós temos o que, né? Nós conseguimos criar o número mínimo de peças de reposição, podemos falar que nós conseguimos identificar a necessidade das peças de reposição que mais se quebram ou até as que mais são necessárias à nossa preventiva para que nós tenhamos essa peça no momento que nós tenhamos a necessidade, né? Essa que é o conceito desde o início da compra do nosso equipamento até quando nós startamos ele no nosso processo.
Os custos que são gerados pela função manutenção, são apenas a ponta de um grande iceberg, né? Essa definição é muito interessante. Essa ponta visível corresponde aos custos com mão de obra, ferramentas, instrumentos, materiais aplicados nos reparos, custo com subcontratação e outros referentes à instalação ocupada pela nossa equipe de manutenção, certo? Como nós discutimos, né, nós falamos sobre a imagem da nossa empresa, né, o custo da não qualidade, a perda que nós temos de produção, consequentemente, penalidades comerciais. Seguimento a isso, o que nós podemos falar com vocês? Nós temos o gerenciamento de risco, né? Onde, com esse gerenciamento de risco, nós analisamos o quê? O tamanho e a complexibilidade da nossa máquina, né? A importância da máquina, de máquinas críticas, né? Vocês, com certeza, quem já está na empresa ou quem estará muito breve, vai enxergar que algumas máquinas são mais críticas do que outras, né? Algumas têm que ter a atenção mais eficiente, mais rápida, atenção muito grande da manutenção em relação às outras, né? Algumas máquinas, as paradas acontecem mais frequentemente, né? Perfeito. Visando a prevenção de perdas de quebras de máquinas, nós temos alguns exemplos, né? Quebras de máquinas, perdas de materiais, né? Danos elétricos, né? Também podemos citar N exemplos de perdas de máquinas, perdas de processo, perdas de produtividade. O conceito de falha ou quebra zero é uma utopia. Por quê? Nós temos erros, muitas das vezes, de especificação, né? Nós fazemos a substituição de alguma coisa, de alguma peça no nosso equipamento e nós não temos a especificação correta dessa substituição. Também, muitas das vezes, temos erros de projeto lá na concepção da nossa máquina. O nosso projeto não foi bem desenhado, né? Isso também temos uso e desgaste do nosso equipamento. Falhas de fabricação podemos ter tranquilamente, infelizmente, né? Mas temos instalação imprópria, né? Muitas das vezes não fazemos a instalação corretamente do nosso equipamento. A manutenção realizada de uma forma incorreta, né? A própria parte da operação também não sendo realizados de uma maneira correta. Isto também gera quebra do equipamento, o custo aumentando da nossa manutenção, todas aquelas consequências que já citamos um pouco atrás. Nós temos, muitas das vezes, algumas condições dentro das nossas organizações que nós temos aquelas épocas difíceis, né? Onde é definido para nós que nós temos que reduzir custos de manutenção. Quando nós temos essas épocas difíceis, muitas das vezes a redução desse custo da manutenção, ela pode gerar para nós quebras inesperadas. Ou também nós podemos gerar
podemos deixar de fazer a manutenção adequada no nosso equipamento, consequentemente aumentando o custo do nosso produto fabricado, né? Podemos também, nós temos que considerar o quê? Que o não custo, mas sim investimento, é quando nós pensamos na nossa manutenção. Quando nós fazemos uma manutenção, nós geramos uma preventiva, muitas das vezes nós ouvimos, nossa, nós estamos gerando preventiva e essa preventiva ela vai gerar custo para a nossa organização. Não, a preventiva, de uma maneira organizada, baseado em indicadores, ela gera para a nossa organização investimento. Nós estamos investindo para que o nosso equipamento não venha a ter a corretiva. Gerando esse risco, gerenciando esse risco, devemos considerar o quê? Os equipamentos, as nossas máquinas, os nossos sistemas, o custo de reparação, qual é o custo que nós temos para realizar aquele reparo, ou até mesmo a substituição de uma determinada peça do nosso equipamento, qual é o tempo que nós iremos fazer, que nós teremos para fazer aquele reparo, qual é o tempo que nós levamos para realizar aquele reparo, ou até mesmo a substituição de de uma determinada peça, né? Temos também que gerar o quê? A especialização da nossa manutenção, né? Temos que ter quem mais? Os nossos desenhos de fabricação daquela máquina, a tecnologia, a construção, né? Tudo isso nós temos que ter sob controle na manutenção, certo? Outra coisa que é importante para nós é o potencial a outros equipamentos, né? O que pode gerar? Interrupção de negócios, perda muito rápida de mercado, perda de confiança dos nossos clientes, perda do prestígio da marca, né? E muitas das vezes pode nos gerar perdas de mercado. Lembre-se, pessoal, perda de mercado nos gera o quê? Desemprego muito rápido, né? Temos que pensar muito nessa palavra, desemprego. Os conceitos clássicos quando nós fazemos o gerenciamento de riscos, né? Ações técnicas e administrativas, preservar um equipamento ou a instalação do mesmo para desempenhar uma função pré-estabelecida, uma função requerida, a permanência do equipamento em condições satisfatórias, né? Que o nosso equipamento ele esteja em condições de gerar a produtividade necessária e também a qualidade do nosso produto, né? Também podemos ter, quando nós baseamos em manutenções bem realizadas, em indicadores, trabalhando com toda esse potencial que nós temos dentro da fábrica, nós teremos com certeza a vida útil do nosso equipamento mais longa, né? Desde que, novamente, nós tenhamos um sistema de manutenção, um sistema que seja muito eficiente e adequado ao nosso equipamento. Custo, ou podemos falar investimento com métodos, processos, instrumentos e ferramentas destinadas a aumentar a vida útil do nosso equipamento, né? Sempre tendo as intervenções para a realização de preventiva, muitas empresas hoje realizando as manutenções detectivas. Essas manutenções detectivas, elas geram a
possibilidade de fazermos a preventiva, de realizarmos a programação da nossa manutenção preventiva antes que venha a ocorrer a corretiva. As ações são usadas para evitar e controlar todas as falhas que podem ocorrer no nosso equipamento, restabelecendo o equipamento ao seu estado de origem, né? Conforme ele lá atrás ele foi desenhado, ele foi feita a sua especificação para aquele determinado produto, onde contemplou também o tempo de ciclo máquina, que é o tempo que a máquina leva para gerar a transformação de uma matéria-prima em um produto, né? É o tempo que ela gera a fabricação daquele produto. Isto é muito importante dentro da manutenção, dentro de um gerenciamento de risco, também visando o custo da nossa manutenção, termos esses fatores muito bem lembrados durante o nosso ciclo dentro de uma organização. Temos também, baseado nas manutenções, nós temos a manutenção planejada e a não planejada, né? A planejada ocorre quando há uma programação, a data e a hora, né? O momento correto que nós iremos fazer aquela intervenção, né? Sendo possível ocorrer a qualquer momento. Então, nós temos, quando nós falamos que nós temos a manutenção planejada, o que nós queremos falar para vocês? Que nós geramos que o planejamento, fazemos um planejamento da manutenção, que nós queremos realizar as manutenções em um determinado tempo, em um determinado horário, em um determinado dia. Isso que é uma manutenção planejada. Quando nós não temos essa planejada, nós temos a não planejada, que ela pode ocorrer a qualquer momento do nosso processo de fabricação, né? E a corretiva. O que é a manutenção corretiva? É aquela manutenção que ela visa corrigir problemas. Então, quer dizer, já quebrou, cara. Já quebrou, nós temos que fazer ela, né? Que ela provavelmente ela vai consistir em substituir peças, componentes que se desgastaram, que nós não conseguimos pegar durante uma manutenção preventiva e apresentou aquelas falhas, né? Inesperadas, né? Aquelas interrupções muito brutas. De repente, nosso processo vinha bem, cara. De repente, nosso equipamento parou, deixou de funcionar. Uma manutenção corretiva que não estava prevista dentro da nossa organização. Os tipos de manutenção clássica, né? A manutenção planejada, planejamento e programação prévia, né? Aqui nós temos os três tipos de manutenção bastante clássicas dentro das nossas organizações. Provavelmente eu já tenha citado isso para vocês em algum momento, né? Mas dentro desse tópico que nós estamos discutindo no dia de hoje, que é o nosso gerenciamento de risco, né, baseado no custo da nossa manutenção, que influencia muito no nosso custo da manutenção, no custo da nossa qualidade e, consequentemente, no custo da nossa produção, vamos falar um pouquinho da manutenção preventiva, manutenção realizada com a intenção de reduzir a probabilidade de falhas de uma máquina ou equipamento, né? Então nós realizamos aquela preventiva para que nós consigamos reduzir a probabilidade que o nosso equipamento venha ter uma
corretiva. Quando nós falamos de preditiva, né? O que é isso? Ela nada mais, nada menos é que ela indica as condições reais de funcionamento das nossas máquinas com base em dados, né? Aqueles dados que são gerados por equipamentos que são colocados nas nossas máquinas. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo em sala de aula, bem clássico, né? Ruído e enrolamento, né? Pô, nós temos hoje, dentro da manutenção preditiva, equipamentos que são capazes de detectar o desgaste de um rolamento, né? Onde vocês, engenheiros, conseguem, a partir desse relatório emitido, vocês conseguem se programar para uma preventiva, né? Que é a ideia nossa. A manutenção detectiva, ela que auxilia, tem toda aquela a, a ideia da detectiva é o que? É ela conseguir que nós detectamos, a palavra já é bem clássica, né? Que o nosso equipamento existe a necessidade de uma manutenção. Nós detectamos aquela possível falha que vai acontecer no nosso equipamento. A preventiva, aqui eu quis colocar para vocês algo que seja um pouco mais ilustrativo, né? A manutenção preventiva. Podemos falar sobre os ensaios não destrutivos. Por exemplo, aquelas medições de partículas magnéticas, né? Líquidos penetrantes, para que nós consigamos enxergar possíveis trincas, né? Principalmente nós usamos esse processo bastante no processo de fabricação onde se utiliza a solda, né? Esse líquido penetrante ele consegue nos informar se há trinca ou não em uma solda. Muitos processos de conformação, né? Por exemplo, em fundições, onde tem a fundição de um determinado produto, um produto líquido, né? Algo líquido que se transforma em algo sólido, né? Será que aquele tempo de resfriamento, será que aquela composição da matéria-prima está de acordo? Muitas das vezes geram no resfriamento trincas, né? Esse líquido penetrante eles não auxilia a enxergar essas pequenas trincas, né? Também temos os testes de ultrassom, né? Que muitas das vezes é necessário a realização em algumas determinadas peças que fabricamos. Temos a preditiva, né? Conforme eu disse para vocês, equipamentos que nos dá a condição de observarmos ruídos nos nossos equipamentos, né? Nos nossos eixos, nos nossos rolamentos, né? Tem aqui também um instrumento que nós estamos aí que podemos enxergar os pontos quentes dentro de um cabeamento de uma máquina, né? Por exemplo, conectores, né? Com o passar do tempo, os nossos cabos elétricos, os conectores, com a vibração do equipamento em funcionamento, pode gerar que eles se soltem ou então que eles tenham desgaste nessa fixação e onde geram-se pontos quentes. Esse equipamento consegue observar isso, consequentemente, ele consegue se programar para uma manutenção preventiva, né? Então, tem a preditiva, ela nos dá essa condição.
custo, né? A evolução do conceito da manutenção, né? Nós falamos o custo da manutenção, ela corresponde aproximadamente a 4% do faturamento da empresa. Perfeito. O custo da manutenção corresponde a 2% dos nossos ativos da empresa, né? A custo dos nossos equipamentos dentro da empresa. Baseado nisso, nós temos a nossa eficiência e a nossa eficácia. O nosso grande desafio dentro da indústria, senhores engenheiros, é que o nosso equipamento tenha uma redução no custo da sua manutenção e também que nós possamos aumentar a disponibilidade do equipamento para o nosso processo produtivo, para que nós tenhamos confiabilidade no nosso equipamento, na nossa, nós tenhamos que fazer uma programação da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano de produção. Nós temos que ter aquela confiança no nosso equipamento. Nós temos que confiar que aquele equipamento vai estar disponível para o nosso processo de fabricação, né? Reduzindo sempre pensando em reduzir custo da manutenção, mas não pensando em cortes de compra de peças e reduzir manutenção preventiva. Isso tudo, pessoal, é um conceito que nós tínhamos lá no passado. Hoje, nós provamos, baseado em indicadores, a necessidade de manutenção preventiva do nosso equipamento, da nossa manutenção sempre estar ali com as peças necessárias para o pronto atendimento da nossa manutenção, a geração da preventiva, né? Nunca deixarmos de fazer uma preventiva por falta de uma peça que seja necessário a substituição. Isso são coisas relevantes que nós temos que enxergar dentro da manutenção, pensando no seu custo, né? Então, nós temos dentro da manutenção alguns focos que nós temos que ter e algumas técnicas que nós aplicamos, né? Por exemplo, a efetividade, né, daquilo. Nós temos indicadores chaves, né, como que nós chamamos de KPI, né? Poxa, Ivair, eu ouvi na fábrica que aquele modo de falha está afetando determinado KPI. Pessoal, KPI é os indicadores que nós usamos dentro da fábrica, né? Análise de criticidade. Quanto que é crítico aquele trabalho que estamos realizando? Quanto que é crítico aquela manutenção? Quanto que é crítico não fazermos a manutenção programada para aquele determinado equipamento, né? Análise de causa de raiz, né? Das falhas, muito importante, pessoal. O equipamento quebrou. Poxa vida, nós temos que fazer uma análise com bastante critério para que nós possamos saber qual que foi a causa daquela quebra, para que nós possamos no futuro prevenir que aquela quebra, que aquela falha não venha mais ocorrer. Podemos falar também da nossa eficiência, né? A manutenção centralizada em confiabilidade, análise de modos, efeitos e criticidade de falhas, né? As nossas análises de risco e de otimização de custo. Tudo isso
pessoal, baseado em indicadores, né? Avaliação da nossa confiabilidade, os métodos de caminhos críticos, análise do custo do ciclo da vida daquele equipamento, quanto que aquele equipamento vai custar durante aquela vida que ele vai estar produzindo. Melhorias, sempre, pessoal, nós temos que enxergar o nosso processo, o nosso equipamento, nós temos que enxergar melhorias contínuas nele. Sempre há possibilidade de melhoria. Muitas organizações hoje utilizam de uma ferramenta chamada manutenção produtiva total, que nós engenheiros, vocês engenheiros, chamam como TPM, né? O que é isso? São etapas, são passos que nós temos que cumprir no nosso processo, na nossa organização, onde nos dá a condição que nós criamos métodos, criamos planos de como nós iremos cuidar daquele equipamento para que ele possa ter a vida útil dele cada vez mais prolongada, que ele venha a ter um tempo de MTBF maior, que o espaço entre uma quebra e a outra aumente, também que o nosso MTTR, que é o tempo médio de reparos, cada vez diminua mais, para que a nossa manutenção cada vez seja mais treinada, que tenha disponibilidade da troca das reposições de peças, que o nosso PCM sempre esteja sendo eficiente, né? Quando nós falamos de uma metodologia dessa do TPM, é pensando nisso, tá, pessoal? É focado na confiabilidade do nosso equipamento, que ele tenha disponibilidade em nosso processo de fabricação. Pessoal, é o seguinte, gostaria de deixar claro para vocês o seguinte: nesses dias que nós estamos passando por essa crise, sempre eu estarei deixando o material disponível para vocês com esses comentários que nós fizemos durante a aula de hoje. E também quero deixar claro para vocês o seguinte, que eu, no horário da sua aula, das nossas respectivas aulas, né? Eu estou na universidade tanto na quarta como na sexta-feira, então vocês sabem os dias de aula que nós temos juntos. Eu sempre estarei disponível para vocês aqui no Skype. Eu vou gerar um link para vocês, onde estarei passando no e-mail da sala, no WhatsApp da sala, para que nós possamos acessar esse link e podemos ter esse bate-papo durante essa crise que nós não podemos estar presencialmente com vocês. Pessoal, muito obrigado, agradeço muito vocês, tá? Fiquem com Deus. Abraços.